que é uma crença doentia em sua própria importância. Ou seja, você sempre se sente muito importante, você sempre acha que você é o centro das atenções, você sempre acha que você tem que ser perfeito e não pode falhar. Hoje a gente vai falar sobre como o ego afeta a nossa produtividade, como o nosso ego afeta o nosso avançar na vida, como o ego afeta nós darmos o nosso próximo passo, o quanto isso tem a relação com os nossos medos que faz com que a gente continue travado na vida, tá bom? É sobre isso que a gente vai falar aqui hoje. Não vou trazer de uma perspectiva científica com relação a medo e ego, mas eu vou trazer mais para um lado de comportamento humano e vou tentar explicar para vocês aqui. Tentar explicar não, né? Eu vou explicar para você o quanto o ego ele pode ser prejudicial para você, ok? Existe um livro, O Ego é o Seu Inimigo, de Ryan Holiday, onde ele traz uma perspectiva que o ego, do ego, né, de uma perspectiva de que é uma crença doentia em sua própria importância. Ou seja, você sempre se sente muito importante, você sempre acha que você é o centro das atenções, você sempre acha que você tem que ser perfeito e não pode falhar. Possivelmente você tenha isso, porque você acha que as pessoas vão dar tanta importância para o seu erro que você não pode avançar por conta desse medo do erro de falhar. Ok? Possivelmente você se identificou aí, né? Então vamos lá, vamos tentar entender o que é o nosso ego. Eu sempre falo para as pessoas que, de certa forma, a gente tem dois seres dentro da gente, dois eus, né? O eu, o nosso eu mesmo, e o nosso eu que a gente cria. Esse eu que nós criamos, certo? É o ego. Por exemplo, existe o eu, o que é esse verdadeiro eu? Vamos tentar entender, presta atenção aqui, tá? Vamos tentar entender o que é esse verdadeiro eu. Esse verdadeiro eu é eu com as minhas imperfeições. É o Luan do jeito que é. É a fulana e a ciclana do jeito que é. É você do jeito que você é, com as suas imperfeições, com as suas limitações, seja físicas, emocionais, psicológicas. É você com as suas imperfeições. Ok? Entenda, essa caneca, ela é assim do jeito que ela é. Ok? Ela tem as imperfeiçõezinhas dela, talvez, é desse tamanho, pequenininha, mas é essa caneca, é do jeito que ela é. E tem outras canecas mais bonitas, mais sofisticadas, mas ela não é essa caneca, e ela é perfeita do jeito que ela é. Ela é linda do jeito que ela é, com as imperfeições, talvez se tivesse um quebradinho aqui e tal, é o jeito que ela é. Mas ela não é aquela caneca linda, bonita que existe, ela é essa caneca. E é essa verdadeira caneca que ela tem que ser. Entende? Da mesma forma, nós temos que aceitarmos nós como somos, nas imperfeições que a gente tem, com as limitações que a gente tem, com o que você dá conta de ser hoje. Presta atenção nisso. Você é a pessoa que você dá conta de ser hoje. E ponto final. Certo? Talvez você gostaria de ser uma pessoa diferente e tal, mas é importante que antes de você avançar, você aceite a maneira que você é. Porque se você aceita a maneira que você é, você diminui o medo de falhar, o medo de errar e você avança para a pessoa que você deseja ser. Entende? Agora, se você não aceita você com as imperfeições que você tem, com as falhas que você tem, você nem dá o próximo passo por esse medo. Tá? Então o ego... então entenda, vamos voltar aqui. Esse é o seu verdadeiro eu. Deixa eu pôr desse lado aqui. Esse é o seu verdadeiro eu. Você com as imperfeições que você tem, com as limitações que você tem. Você é a mãe, é o pai que você é. Você é o homem, a mulher que você é. A profissional e a profissional que você é. Perfeito? Show de bola. Beleza. E o que é o ego? O ego é uma imagem, é um segundo eu, certo? Perfeito. Que não pode falhar, que não pode errar, certo? Que não pode tentar. Esse é o ego. Essa importância gigantesca que a gente dá para a perfeição. Ou seja,
Eu deveria ser assim, eu tenho que ser assim, eu não posso errar, eu não posso falhar. E tudo que compromete essa perfeição chamada ego que não existe, se compromete, se existe um risco de manchar essa imagem perfeita, você não faz. Então, talvez se você quer tentar alguma coisa, mas existe o risco de você errar, você nem tenta, porque a imagem do seu ego pode ser comprometida. Conseguiu compreender? A imagem perfeita do seu ego pode ser comprometida. E por que o Ryan Holiday diz assim, crença doentia em sua própria importância? Você é tão preocupado com o julgamento das outras pessoas, e aí tem tudo a ver com o medo. Certo? O medo do que as outras pessoas vão pensar ou vão dizer de você, que você nem faz. Ou seja, vai todo mundo pensar o que eu tô fazendo, todo mundo vai dizer que eu tô errando. Às vezes ninguém tá cagando, tá todo mundo cagando pra você, ninguém tá dando bola pra ti. Ninguém tá nem aí com você. E você acha que você é tão importante. Nós somos o cocô do mosquito no mundo, não somos nada, absolutamente nada. Só que a gente acha que a gente é o centro das atenções, é o perfeitinho, é perfeitinha, não posso errar, não posso falhar, não posso fazer um vídeo e falar errado, não posso fazer um vídeo e gaguejar, não posso fazer um vídeo e esquecer do que eu tô falando porque vão tirar sarro de mim. Para! Isso é o seu ego falando. Então, ou seja, sempre existe a sua imagem aqui, a imagem correta, a imagem real, que você precisa desenvolver. Não tô falando que você não tem que buscar a perfeição. Perfeição você não consegue buscar. A única pessoa perfeita que existiu é Deus, é Jesus, certo? Mas não tô falando que você não pode buscar o desenvolvimento desse seu verdadeiro eu. Mas você não consegue se você deixar o seu ego dominar. Porque você vai sempre ter dois medos. Agora entramos em medo. O ego faz com que você desenvolva esses medos. O medo de não dar conta. Eu não sou bom o suficiente ainda, porque o seu ego diz, você precisa melhorar mais para dar o próximo passo, você precisa se capacitar mais para avançar, você precisa fazer isso para começar o seu projeto, você precisa fazer isso para começar a fazer o que você se comprometeu a fazer. Esse seu ego sempre falando, ok? E aí você não tem medo de não dar conta, medo de não ser bom o suficiente. Tá se identificando, né? Medo de não ser bom o suficiente. E o outro medo é o medo do que os outros vão pensar ou vão dizer de você. Ou seja, o medo do julgamento. Medo do julgamento das outras pessoas. Porque vai afetar o seu ego, essa imagem perfeita que não existe. Conseguiu compreender? E aí o que você faz quando o seu ego começa a falar muito alto no seu ouvido? Várias coisas, mas dentre delas você não precisa de ninguém para te ajudar, porque você já é bom o suficiente. E aí você não busca, você não aceita ajuda, você não aceita que tá errado muitas das vezes. Sabe quando você tá errado alguma coisa, você diz, não, eu tô certo. É o seu ego, essa imagem perfeita, diz que você é perfeito. Como é que você vai se desenvolver se você não aceita ajuda? Como é que você vai se desenvolver se você não olha os seus erros de uma perspectiva mais realista e tentar entender que talvez você seja mesmo errado? E aceitar que você errou. Entende o quanto o seu ego pode travar a sua vida? E aí outra coisa, você começa a fazer o quê? O seu ego começa a falar para você no seu ouvido, assim olha lá a outra pessoa, você deveria ser assim. Você deveria fazer do jeito que ela faz. Você já deveria estar no patamar que ela já tá. Comparação. É isso que ele faz você fazer. Você vive se comparando. E ainda mais hoje, com isso aqui na mão, você começa a olhar as pessoas na internet e começa a buscar essa comparação excessiva. E muito do que tá aqui é só fictício. Ninguém posta as merdas. Todo mundo posta as coisas bonitinhas. E aí você vive se comparando. Mas o fulano tem um carro. Talvez o cara tá devendo até o rabo lá. Mas tem o carro e você tá puto com você mesmo e começa a descontar nas outras pessoas. Porque o seu ego falando pra você se compara. Olha lá, olha a pessoa. E às vezes a pessoa já tá no nível que tá porque ela começou antes, porque ela já fez e tal. Percebe como ele não deixa você avançar?
Ah, vou começar uma corrida. Aí o seu ego, não, mas esse tênis aí não é bom. Vamos comprar um tênis melhor para daí você começar a corrida. Não, começa a academia quando você tiver condições de pagar uma academia. Não precisa, não faz em casa, porque em casa só quem faz é. Percebe? O seu ego falando no seu ouvido. Então, uma das coisas que a gente tem que fazer, pessoal, é identificar essas vozes do ego, tentando dizer que você é perfeito, que você não pode errar, que você não pode falhar. Aí você se preocupa tanto com o que as outras pessoas dizem. Na maioria das vezes, pessoal, quem fala de você, ou quem te julga, ou quem te critica, ou quem fica enchendo o seu saco, não consegue nem arrumar a própria cama. Na maioria das vezes. E aí tá cheio de gente assim, tentando, esperando você pra te atacar. E o seu ego fica ofendido. Cuidado com o seu ego travando a sua vida. Ok? Eu quero que você se policie. A primeira coisa é você identificar o quanto o seu ego tá travando em você e você dominar isso. Inteligência emocional é mais sobre isso, galera. Sabe? Ser uma pessoa inteligente emocionalmente não é uma pessoa que é esplêndida e não, é uma pessoa que tem discernimento do que tá acontecendo dentro da cabeça dela. É você ter essa consciência de que você está sendo sabotado por algum pensamento, de que alguma crença está te travando, de que um medo está te travando. Aprenda a lidar com isso e avance diante dessas vozes de trava que o seu ego fica falando para você. Você não é perfeito e nunca será. Nunca será. Aceite as limitações que você tem, aceite você como você é e busque sim o desenvolvimento para ser melhor, mas para isso você vai ter que aprender a lidar com o ego primeiro.